Fala galerinha, tudo bom? Eu me chamo Luana Viana, sou professora de redação e nós estamos começando mais um Cai no Vestibular. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é pensar no repertório sociocultural, um elemento muito importante para a sua redação Enem. Para quem não sabe, o repertório sociocultural é um elemento avaliado na competência 2. A competência 2 apresenta mais de um enfoque, portanto, a banca, na verdade, vai avaliar a redação de um candidato a partir dos critérios da competência 2 por meio de 3 enfoques muito necessários. Esses enfoques são, primeiro deles, tipologia, ou seja, o candidato Enem deve escrever uma redação dissertativa argumentativa. Isso significa, portanto, que a redação deve apresentar uma defesa de opinião, a redação deve apresentar uma defesa de ponto de vista, a redação do Enem deve suscitar um posicionamento crítico. É importante que o candidato mobilize uma crítica, mobilize informações, teça comentários críticos a respeito de uma frase-tema que será desenvolvida, né? E, não à toa, esse candidato precisa responder e obedecer a essa frase-tema. Por isso, a gente chega num próximo enfoque da competência 2, que é a temática. Não dá para fazer uma redação dissertativa argumentativa que não obedeça ao tema. É necessário, é importante entender que o tema deve ser abordado em sua plenitude. Portanto, a redação do Enem, além de uma estrutura exigida, que é a dissertativa argumentativa, é a lógica argumentativa, o candidato precisa entender, interpretar a frase-tema, que na maioria das vezes tem um cunho social, e precisa escrever um texto que esteja adequado e preparado, atento à frase temática. O último enfoque da competência 2 vai ser justamente o repertório sociocultural. O repertório é, na verdade, um elemento que o candidato deve apresentar com base em um olhar interdisciplinar. O que é isso, professor? Interdisciplinar? Nunca ouvi falar, não sei muito bem o que essa expressão significa. Bom, basicamente, o olhar interdisciplinar por meio do repertório sociocultural é apresentar, citar um elemento, uma citação, um fato, um exemplo, uma reportagem, um dado que, de alguma maneira, esteja atento, esteja focado no tema escolhido pela banca. Então, a gente precisa entender que o repertório sociocultural, ele cumpre uma perspectiva muito importante. Ele aborda um olhar de outras áreas. Portanto, esse candidato, ele vai abordar ao longo da sua dissertação argumentativa uma outra área de estudo, uma outra área, uma outra habilidade de conhecimento. E aí, quando ele armazena, quando ele coloca, posiciona aquilo dentro do texto, ele consegue, no final das contas, demonstrar como ele consegue articular, como que ele consegue suscitar dentro da redação dissertativa argumentativa, com base na frase temática escolhida pela banca, um elemento que seja de uma outra área do conhecimento. Então, esse repertório sociocultural, ele cumpre uma função muito importante. Ele é basicamente o termômetro da banca, ele basicamente afere como que esse candidato sabe articular conhecimentos de outras áreas dentro da redação, ok? Por esse motivo, o que a gente precisa entender? O conhecimento interdisciplinar é um agente importantíssimo que pode ser representado por toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida de alguma forma, e isso deve contribuir como argumento para a discussão proposta pelo candidato. Agora, nós precisamos entender aí quais seriam as formas para concretizar esse repertório sociocultural, porque muitos alunos acreditam que repertório sociocultural só é apenas uma citação, só é, por exemplo, a presença de um filme dentro do texto, ou a presença de um grande filósofo, de um grande pensador. Não.
O repertório sociocultural ele é variado, ele tem diversas possibilidades, ele tem, na verdade, suas multiplicidades e suas potencialidades. Então, a gente acredita que o repertório pode ser, portanto, prova concreta, pode ser exemplo, fato similar ou relacionado ao tema, pode ser um argumento de autoridade. Por isso, a importância de sempre pesquisar, sempre estar atento às atualidades. Quando a gente fala sobre argumento de autoridade, é basicamente um órgão ou uma pessoa que é sumidade em um assunto, que tem uma importância, uma relevância para aquela temática, uma pessoa que estudou, que tem justamente uma formação voltada a discutir determinado assunto. Isso é muito importante, é muito relevante, porque consegue dar potencialidade ao texto, consegue dar potencialidade àquela redação. Quando o aluno consegue, a partir da lógica dissertativa argumentativa, que, portanto, tem em sua raiz a defesa de uma opinião, quando ele consegue unir essa defesa de opinião justamente ao processo, de se colocar um repertório sociocultural atento à temática, nós temos um texto, que já tem uma potencialidade, que pelo menos na competência 2 ele já tem ali uma possibilidade de alcançar uma boa nota, já tem uma potencialidade de estar entre um texto muito bem avaliado pela banca, ok? Bom, além disso, para que essa informação seja válida perante a visão da banca, porque no final das contas nós precisamos produzir um texto bem escrito, bem articulado, mas que também esteja atento e um repertório que obedeça aos critérios da banca, nós precisamos saber quais são os elementos, quais são os pilares para que esse repertório sociocultural seja muito bem avaliado, seja bem visto pela banca. Existem 3 conceitos, 3 pilares importantes. Vamos a eles agora? Bom, o primeiro deles é a legitimidade. A legitimidade é a referência, Portanto, trata-se da referência com respaldo em uma área de conhecimento. O que é isso? Não pode ser um repertório sociocultural que você conheça, mas que o outro não conheça. Como assim, professora? Bom, eu fiz uma peça de teatro quando eu era da 5ª série, uma peça muito importante, que suscitou um debate legal, e eu quero citá-la no meu texto. Eu posso? Não. Por mais que ela tenha sido incrível, aquele repertório sociocultural não é de conhecimento amplo. Então, o candidato Enem precisa estar atento a essa especificidade, a esse pilar do repertório sociocultural. Ele precisa, antes de tudo, ser legítimo, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser um repertório amplamente conhecido na sociedade. Ok? Além disso, ele precisa ter uma pertinência. A pertinência é basicamente a analogia do repertório legitimado a um dos aspectos do tema. Portanto, significa a possibilidade, de interpretar aquele repertório sociocultural dentro do tema escolhido, mas é necessário entender que aquele repertório precisa ser pertinente, aquele repertório ele precisa ter uma ligação com o tema, com a discussão proposta pelo candidato. E por último, aquele repertório também precisa ter uma produtividade, ou seja, uma potência, precisa ter uma vinculação da informação à discussão proposta. Então ele precisa ser comentado, ele precisa estar atento às demandas daquele texto. Porque caso, um desses elementos não tenha ali a sua avaliação bem feita, a banca muito provavelmente vai penalizar a competência 2 e vai penalizar, portanto, a redação daquele candidato. Então, é preciso entender, é necessário entender que o repertório sociocultural tem as suas especificidades, ele precisa estar atento à produtividade, à pertinência, à legitimidade, e o repertório sociocultural é toda e qualquer informação interdisciplinar que tenha, obviamente, um contato com a discussão proposta, que seja reconhecida e que seja muito bem articulada a partir de uma frase temática e a partir de uma discussão proposta pelo candidato. Ok? Bom, nós ficamos por aqui neste primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado e nós temos mais vídeos que vão abordar elementos, discussões de tema muito, muito importantes para vocês que estão aí nessa luta, nessa caminhada árdua até o Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até logo!